Boa tarde, estimada e estimado colega. Voltamos a mais um dos meus vídeos e continuamos na área das métricas, desta vez na área da performance, que foi aquilo que falei no vídeo anterior, na semana passada, e para falar essencialmente de métricas de indicadores de performance ou de produtividade, ou como quiserem chamar. Esta é uma área muito importante e é uma área onde normalmente o gestor de recursos humanos não costuma entrar, com grande pena dos gestores, que é para eles uma área fundamental. Muitas vezes o gestor de recursos humanos preocupa-se em ter indicadores de recrutamento, indicadores de formação, indicadores salariais, indicadores de uma série de coisas, mas quando chega à área da performance, à área da produtividade, não tem grande preocupação com isso, o que é um erro, porque para o diretor-geral a produtividade é muito importante. Posso, aliás, contar uma história que numa das empresas que eu trabalhei, quando lá cheguei e em determinada altura, ao fim dos meses lá estar, e comecei a fazer o relatório mensal de recursos humanos, encontrei alguns indicadores e um dos indicadores era o número médio de, neste caso eram lentes, o número médio de lentes produzidas por colaborador, por hora homem. A primeira vez que apresentei aquele indicador, foram feitas uma série de perguntas, expliquei como é que aquilo funcionava e posso-vos dizer que nos meses seguintes e a partir daí era um indicador sistematicamente falado nas reuniões. Era o indicador-chave que a produção, a área comercial, todos eles tinham, era aquele indicador, porque era realmente um indicador importante. E, portanto, é, na minha opinião, determinante para a imagem do gestor de recursos humanos a ter a capacidade para olhar para a produtividade e indicar e ter indicadores de produtividade. Um primeiro indicador é o indicador de produtividade, que é o total de unidades produzidas, por exemplo, podem ser lentes, podem ser outras coisas quaisquer, ou vendidas, pode ser venda de carros, vendas de produtos ou outra coisa qualquer, portanto, é no fundo o total de unidades de peças produzidas sobre o total de horas de produção. Isto dá a produtividade. Nas horas de produção, e a produtividade é muito importante, porquê? Porque, por exemplo, se forem feitas muitas horas extraordinárias, a produtividade baixa. Não é? Se forem feitas menos horas extraordinárias, a produtividade aumenta. Portanto, se eu só tiver em conta o número de peças produzidas, posso aumentar as peças produzidas aumentando o custo com horas extraordinárias, com o trabalho suplementar. Se eu, pelo contrário, tiver um indicador de produtividade, as pessoas já sabem que se fizerem muitas horas extraordinárias e, por exemplo, a produtividade baixar. Se ainda por cima este indicador servisse, por exemplo, servir para um sistema de prémios de remuneração flexível ou remuneração variável, então as pessoas têm uma noção clara de qual é o impacto que as horas suplementares têm também naquilo que é a performance da organização. Outro indicador é a produtividade por colaborador e, no fundo, é o total de unidades, de peças produzidas ou vendidas sobre o número médio de colaboradores, de FTEs, de colaboradores a tempo inteiro, nesse período. Também é um indicador interessante. Um indicador engraçado e que, por exemplo, utilizávamos muito na indústria farmacêutica, ainda hoje é muito utilizado, é a média diária de visitas, que é o total de visitas a clientes dividido por número de dias de trabalho. Normalmente na indústria farmacêutica é um indicador muito utilizado para definir exatamente o que é expectável em termos de visita, por exemplo, dos delegados de informação médica. Como é que isto se faz? Somam-se as visitas todas daquele delegado de informação médica e dividem-se pelos dias efetivos de trabalho. As reuniões de ciclo não contam, os dias de formação não contam e, portanto, isto é um indicador interessante. Outro indicador, ainda por exemplo relacionado com esse, também um indicador interessante, é um indicador de vendas por visita, que é, soma-se
o valor das vendas de uma pessoa ou das pessoas num determinado período, um conjunto de pessoas num determinado período, e divide-se por número total de visitas a clientes. O que é que isto nos diz? Que, por exemplo, uma visita, por visita, por exemplo, um delegado de informação médica, em média vende, por exemplo, vamos imaginar, 180 euros por visita. Relacionado com esta está, por exemplo, um indicador de custo da visita. Como é que isto é calculado? É o valor das remunerações do custo de um determinado conjunto de pessoas, vamos imaginar os delegados de informação médicos, a dividir por o número total de visitas nesse período. Isso dá-nos o custo por visita. Ora, o que é que acontece? Às vezes acontece que em determinadas regiões do país, por exemplo, no caso dos delegados de informação médica, uma visita, o custo de uma visita pode ser, por exemplo, 100, e a venda média por visita pode ser 60, 70 ou 80. E portanto isto é um indicador que nos vai dizer que realmente fazer vendas àquela região muitas vezes não compensa. Existem muitos outros, como por exemplo o custo salarial por unidade, o valor das remunerações num determinado período a dividir por número de unidades produzidas ou vendidas nesse período, a produtividade por hora de remuneração, que é o valor da produção ou das vendas num período sobre o valor das remunerações a dividir por número de horas de trabalho nesse período, o valor acrescentado homem-hora, que é o valor acrescentado bruto a dividir por total de horas de trabalho, o resultado bruto por colaborador, que é o resultado bruto a dividir por número médio de FTEs. Enfim, há um conjunto de indicadores de produtividade que nunca mais acabam. E são indicadores interessantes e importantes. Há muito mais para além destes, aliás, podem consultar este tipo de indicadores noutras áreas. E também, neste caso, como noutros, eu vos direi que quem quiser criar indicadores, pode criar indicadores e subindicadores muito específicos e com muito interesse, e não são só estes, podem ser muitos outros. Ficamos por aqui, desejo-vos, como é habitual, tudo bom, e para a semana voltarei ao contacto. Obrigado e até para a semana.